Glória a Deus. Quero desejar a paz do Senhor Jesus para todos nessa noite. Tudo bem com vocês? Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida nesta noite. Você que está em sua casa agora, é você mesmo, está ouvindo estes hinos maravilhosos. Deus está te chamando, porque nesta noite não será uma noite como antes, será uma noite diferente, onde Deus está marcando um encontro contigo para te abençoar, te levantar, te exaltar, te dar uma cura, te dar vida e vida com abundância. Chega de viver prostrado, doente, cabisbaixo, excluso, no meio de uma multidão, sem ser notado por Deus. Deus te notou nesta noite, Ele te notou nesta hora e diz: meu filho, minha filha, venha, que eu tenho algo novo para você. É nessa noite que a vitória vai chegar. Você pode até ser fraco, mas Ele te escolheu. Glória a Deus. Estou aguardando você. Nessa noite Deus vai te dar uma palavra poderosa. Nós vamos orar nesse momento. Vamos clamar ao Deus dos céus. E Ele mesmo diz que seus ouvidos não estão tapados, para que não possa ouvir. Os seus braços, suas mãos não estão encolhidas, para que não possa salvar. Tenha certeza, essa noite é uma noite diferente. É uma noite que Deus preparou para a sua vida, para fazer o que Ele quer, para resolver o seu problema, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Deus eterno, todo-poderoso, em nome de Jesus, queremos exaltar-te, bendizer-te. Tu és o Ser Supremo, acima de tudo e qualquer imaginação, meu Deus de grandeza. Portanto, ó Pai, nesta hora, perdoa os nossos pecados, iniquidades, ofensas, dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É no nome de Jesus, ó Deus, que nós te rogamos, te imploramos, que o Senhor receba por bondade e por misericórdia a nossa adoração. Não nos rejeite no dia da nossa velhice, não nos abandone no dia do nosso cansaço. Quando nos faltarem as forças, não nos exclua como nos abandona os homens. Quando tudo nos faltar, que o Senhor não nos abandone. Pai, é em vida que nós clamamos a Ti. Não deixaremos para Te clamar no último suspiro. Não deixaremos para Te clamar já lá do outro lado da vida. Mas Te clamamos agora, Pai, em vida, aqui na terra. Ó Deus, em nome de Jesus, liberta os cativos oprimidos. Arrebata das mãos de Satanás aqueles que estão, meu Pai, cambaleando como bêbados para o matadouro, caindo no precipício, meu Pai, com cegueira de entendimento espiritual. É nessa noite, Pai, que nós te rogamos a Tua presença real e legítima em nossos corações, a Tua presença real e legítima nesta rua, os Teus anjos de guerra batalhando nas entradas e nas saídas dessa rua. Em nome de Jesus, que o Senhor coloque agora 2 anjos na saída desta rua, Imperatriz. Na outra entrada, meu Deus, na travessa ao lado esquerdo, 2 anjos à minha esquerda aqui nessa travessa, e 2 anjos à minha direita na entrada. 2 anjos sobre a minha cabeça, 2 anjos atrás de mim me protegendo contra a bala perdida, contra ataques sorrateiros do inimigo, malícia. Em nome do Senhor Jesus, nessa noite, é nessa noite que nós imploramos a Tua glória, Pai, a Tua manifestação com salvação, em nome de Jesus, meu Deus. Não nos deixe, Senhor, pregando a palavra simplesmente para o vento, mas que haja um destino, um coração, que haja, meu Senhor Deus, uma localização, um local destinatário para esta mensagem. Leva a Tua palavra ao idoso,
ao abatido, ao aflito, cansado, oprimido, à criança, ao jovem, ao que bebe, embriaga-se, ao que usa entorpecentes e se droga e fica delirando. Meu Deus, em nome de Jesus, essa pessoa que está aflita no HGE, que está doente, com a perna quebrada, com os braços quebrados, com a cabeça quebrada, com traumatismo craniano, essa pessoa, meu Deus, que está com doença no corpo, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu te clamo nessa hora, tenha piedade, Senhor, do teu povo. Vai no hospital Juliano Moreira, naquele que está doente psicologicamente, aquele que está, meu Pai, com surto emocional psicótico. Meu Deus, em nome de Jesus, vai naquele que está com overdose, está dando overdose agora, está revirando a língua. Meu Deus, vai naquele que está com síndrome de pânico, com transtorno bipolar, com aquele que está com depressão, com transtorno de estresse e com transtorno de ansiedade. Vai, meu Deus, nessas pessoas agora, essa pessoa que está dando convulsão, por ausência de medicamentos ou por excesso de medicamentos. Meu Deus, essa pessoa que está com insônia, com pesadelo, com enxaqueca, dor de cabeça, com problemas de humor, com ansiedade, com câncer, com caroço, com nódulo, com cisto, com mioma, com doença de paralisação do corpo. Pai amado, vai nessa pessoa que está com o corpo degeneralizando-se. Em nome de Jesus, Pai. Eu te clamo por aqueles que estão desempregados, com as portas fechadas, sem forças para ir trabalhar, não encontra saída, não encontra solução. Aquele que está morto espiritualmente, meu Pai. Nessa noite, eu te rogo pela vida, meu Deus, de Paulo e família, Josenildo, Alan Costa, Guilherme Jesus Santos, Caleb, Rogério e Givanilda, Genilson, Sebastião Soares, Márcia, Cauã, seu filho, Ayrton, Adria, Jurandir, Amaral, Alisson Silva do Carmo, Moisés, João Marcos Ferreira, Tainá, Everton, Milena, Elismã, Danilma, Maria Elísia, Márcio dos Santos, Agnólia de Jesus Santos, Luene da Conceição Santos, Carol Araújo, Alessandro, Abraão e família, Ranieri do Carmo. Meu Deus, em nome de Jesus, vai na vida, meu Pai, dessas pessoas e ajuda. Meu Deus, Santo de Israel, socorre essas pessoas nas suas necessidades íntimas, emocionais. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, na vida de Raquel e seu esposo Elias, de Patrícia e família, Felipe, Marivaldo, Rebeca. Pai querido, traz a solução, meu Deus. Não nos deixe falando só, Senhor. Socorre, meu Deus, essas famílias, essas pessoas, meu Deus. Marivaldo e Rebeca, Cláudia, Sofia, Yasmin, Tainara Araújo de Souza, Genilson, Gama dos Santos, Pai. Pai, socorre essas pessoas. Samile Reis dos Santos, Rodrigo, Mateus dos Anjos Santana, Daniela Reis dos Anjos, Márcio Santos, George, Washington, Raimundo. Pai querido, em nome de Jesus, se for bebida, se for droga, se for doença emocional, psicológica, nós te clamamos, Pai, nessa noite, pela vida de Kelly, Eduardo, Diogo Santos, pela vida de Black, o Biratã, Lio, Carlos, Ângelo Luiz, Barreto, Josenildo, Eduardo, o Biratã Jesus Nascimento, Amael Aloísio dos Santos, Jalisson. Toma nas tuas mãos a vida de Kleber,
E todos esses, Pai, muito mais pessoas que oram comigo agora, que oram conosco agora pelo Facebook, pelo WhatsApp. Pai, alcança o coração do oprimido, do abatido, daquele que está infeliz, querendo se suicidar, cortando os braços, pulsos. Vai na vida de Breno, vai na vida, meu Pai, desses adolescentes que se cortam, na vida de Eric, filho do evangelista Correia, na vida do meu filho Nathaniel Efraim Santos Silva, na vida de Jonatas Nascimento Silva, vai na vida de minha esposa Sandra Lena Nascimento Santos Silva. Pai, em nome de Jesus, vai libertando, meu Senhor, vai trazendo as vidas, meu Pai, para este culto e salva, cura. Meu Pai amado, me protege contra as astutas ciladas do diabo, os ataques, meu Pai, de governo do estado, de prefeitura municipal, pessoas que estiverem endemoniadas contra a igreja, contra a obra. Em nome de Jesus, meu Pai, barra esse demônio, esse coronavírus, esse Covid-19, esse complô contra a igreja, contra a pregação da palavra. Vai, meu Pai, salvando, libertando, curando. Batiza com o Espírito Santo, Senhor. Expulsa os demônios, expulsa os demônios e cura as enfermidades. Ressuscita os mortos, limpa os leprosos, meu Deus. Não nos deixe sozinhos nessa obra, meu Pai. Fica o ouro. Glória a Deus. Que maravilha estarmos aqui novamente, junto com vocês, na Rua Imperatriz, número 26, Igreja Assembleia de Deus. Você é o nosso convidado especial para participar de um culto de louvor a Deus aqui na igreja. Nós temos cultos de segunda a domingo, todos os dias nossa igreja está aberta. Você é o nosso convidado especial. Venha com a sua família. Hoje nós teremos uma linda palavra, uma poderosa palavra sobre a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de um homem que já havia 4 dias de morto. Eu quero também pedir-te que compartilhe a nossa live em grupos. Você clica em cima do vídeo, dá um clique em cima do vídeo agora que está passando ao vivo, dá um clique aí em cima da live, vai aparecer a opção compartilhar aí embaixo, você vai ter os seus grupos e você pode compartilhar em grupos. Tem grupos que tem 200 mil pessoas, 500 mil pessoas, 10 mil pessoas, 5 mil, 1000 pessoas. Essas mensagens vão chegar se os líderes do Facebook, do grupo do Facebook, autorizar. Esse culto vai chegar online para uma pessoa que está precisando, uma pessoa que estava querendo se suicidar. Porque a mensagem da rede social, da internet, às vezes as pessoas abrem sem querer. Elas não prevê que essa mensagem ia chegar até ela. E essa mensagem chega de repente e ajuda a pessoa a sair do buraco, a sair da cisterna, a sair da escuridão, a sair do túnel. E isso é muito importante. Já pensou? Você manda essa mensagem, você compartilha e salva a vida de uma pessoa. Você faz o que você poderia estar lá presencialmente fazendo. As redes sociais ajudam as pessoas a se libertarem também. Porque quem vai lá não é o homem, as ondas do Espírito Santo, através das ondas sonoras, através das redes sociais, ela chega também até as pessoas em qualquer parte do planeta, em qualquer parte do país, em qualquer parte, ela chega, não importa, onde tiver uma internet e um Facebook, uma pessoa cadastrada, ela vai chegar e vai fazer um milagre acontecer. Queridos e queridas, nessa noite, nós vamos ler aqui em João, capítulo de número 11, versículo do 1 até o versículo 45. É sobre a ressurreição de Lázaro. Nessa noite nós vamos falar de algo tremendo, de algo que pode acontecer nesse lugar nessa noite. A ressurreição de Lázaro. Então, estava
enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Maria, a Marta e sua irmã Maria, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia era distante de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela e em casa, e a consolavam, e que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali.
Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E algum deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres verá a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e o deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus dissera, creram nele. Nesse momento, nós vamos fazer a oração para pedirmos a Deus que nos revele a sua vontade nessa palavra, nesta noite. Oremos. Bendito Deus Todo-Poderoso, é no nome de Jesus que exaltamos a Ti, Te bendizemos, porque Tu és tremendo. Não existe outro Deus além de Ti. O Senhor fala no oculto, no profundo e no escondido. O Senhor sabe todas as coisas antes mesmo que venhamos pensar, ou antes mesmo que elas aconteçam. Antes que nós falemos alguma palavra, o Senhor já conhece tudo que iríamos falar. O Senhor é eterno, é supremo, é grande, é poderoso, é bendito. Só o Senhor é Deus. Só existe um Deus que possamos adorar e reconhecer a grandeza. Pai, em nome do Senhor Jesus, manifesta a sua glória, salvando as vidas neste recinto, neste passeio, nesta rua, nesta casa, aonde essa pessoa está cultuando conosco agora. É no nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Queridos e queridas, Deus tem uma palavra para você. Notícia ruim. Notícia ruim é o que mais chega na atualidade. E nessa noite eu quero pregar subordinado ao tema: uma notícia boa em meio a uma notícia ruim. Jesus recebeu uma notícia ruim pela manhã, dizendo que o seu amigo íntimo e preferido estava doente gravemente. Aquela doença provavelmente era uma lepra. Não sabe-se ao certo no momento que doença era esta, mas era uma doença mortal. O que eu vejo, percebo aqui, é que as pessoas deixam para procurar a Deus, deixam para procurar a Jesus no último momento da vida, no último instante de aflição. Mas enquanto Jesus está batendo na porta, no coração das pessoas, elas fazem pouco caso e dizem: agora não,
Deixa passar mais um tempo, não é minha hora. Não estou preparado, não estou preparada. É assim que as pessoas falam, é assim ou não é? Elas dizem, eu não estou preparada no momento. Mas se ela estiver doente, ela automaticamente está preparada para receber uma cura e para procurar Jesus. É incrível como é duro o nosso coração. E Deus ainda quer a gente, com tanta dureza, com tanta soberba, com tanta ingratidão que nós temos, ainda Deus nos procura para nos salvar, porque nós somos obra-prima de Deus. Mas infelizmente nós somos muito prepotentes, somos muito arrogantes, a ponto de só procurarmos a Deus quando precisamos resolucionar algo grave, algo terrível, algo complicadíssimo. Aí nós procuramos Jesus. Infelizmente. E ainda bem que a pessoa procurou o Salvador certo, porque pior ainda é quando ela procura outro Deus, que é mentira, que é mentiroso. Como, por exemplo, uma pessoa está doente gravemente e procurar São Lázaro para resolver o problema físico dela. Imagine, existe uma entidade chamada São Lázaro, e aqui na Bíblia aparece um certo Lázaro, gravemente enfermo, e que as suas irmãs vão pedir ajuda a quem? Ao Senhor Jesus. Só o Senhor Jesus tem a solução acima de todo mundo. Se o problema seu é na visão, é grave, Jesus tem a solução. Se o problema seu é osteoporose, é trombose, é artrose, é artrite, se o problema seu é no coração, Jesus tem a solução. As pessoas estão dando ênfase à criatura e esquecendo-se do Criador. A verdade é essa. Mas eu venho dizer nessa noite, Jesus tem uma solução para a sua vida, e tem uma notícia boa em meio à notícia ruim. Jesus está acostumado a receber notícia ruim o tempo todo. Jesus está acostumado a ouvir lamentações em todas as horas, porque Ele é Deus e socorro. Mas nós não estamos acostumados a recebermos uma notícia boa em meio a um caos, a uma complicação. Parece que a gente entra em desespero na hora da notícia ruim e perdemos o equilíbrio emocional e achamos que ao fim tudo vai se acabar e queremos depressa que Jesus venha em nossa casa resolucionar o nosso problema. Mas não é no tempo nosso, porque se a pessoa não procurou Jesus antes, Jesus vai chegar agora na hora que Ele quiser na vida daquela pessoa também para resolver o problema. É como se Ele estivesse dando um recado: ei, era para você ter me procurado antes, você deixou para procurar quando já estava grave. Essas duas irmãs aqui tinha uma priorizava estar com Jesus, atentando o que Ele falava, e a outra não dava prioridade ao que Ele estava falando. Então, como ter um coração de Maria no mundo de Marta? Porque Maria escolhia a melhor parte, dar atenção a Jesus quando Jesus esteve na casa dela. Mas Marta escolheu ficar ocupada com muitas coisas. Nessa noite, eu venho te dizer que para você ter a solução na sua vida, dos seus problemas, você precisa ter Jesus como prioridade. Não deixe para procurar a Jesus na última hora da sua vida, no momento mais de dor da sua aflição. Por favor, não faça isso. Deus é prioridade na sua vida, mais do que o ar que você respira, mais do que a água que você ingere. Deus é mais importante do que todo alimento. Assim como o seu corpo tem sede de água, a sua alma tem sede de Deus. Então, por favor, não cometa esse crime espiritual, deixando para procurar a Deus somente na última hora, no último suspiro, no último limite. Ei, jovem,
Busca o teu Deus no dia da tua juventude, no dia do teu vigor, no dia da tua força. Porque um dia quando você estiver doente, você não vai ter nem vigor mais para buscar a Deus. Eu estava vendo alguém doente que era forte, jogador de futebol, diversão, não tinha churrasco que ele não participava, não tinha evento que ele não tivesse com os amigos, e ele começou a sofrer de uma doença chamada degenerativa dos órgãos. Ele começou a perder os movimentos dos pés, das pernas, dos dedos, das mãos. Ele começou a perder os movimentos dos olhos, e cada dia que passa ele está degeneralizando-se. Não deixe para procurar a Deus na última hora, por favor. Não deixe para procurar a Deus quando se tiver velho ou então doente. Essa é a mensagem de Deus nessa noite. Mas não se preocupa se você recebeu a notícia ruim nessa noite. Não entre em desespero, porque Deus já viu a tua dor, Ele já viu a tua aflição, Ele sabe que o seu coração está abatido, está abalado, e você está para quase dar um surto emocional, você está quase para abandonar tudo, e tomar uma atitude muito doida, muito louca, se entregar às drogas. Então sua vida já está no buraco, no fim do poço, no fundo do poço, no fim do túnel. Mas Deus manda te dizer, não é o fim, não se desespere. Essa doença não é para a morte. Essa é a notícia boa dessa noite. Essa aflição não é para a morte. Esse problema não é para a morte. Ei, Deus tem uma solução para a tua vida nesta noite. Ele manda te dizer que se for morte, Ele ressuscita. Se for fome, Ele é o pão da vida. Se for desemprego, Ele é a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Ele é a porta. Se for trevas, escuridão, Ele é luz. Ei, não é o fim, não é o fim de tudo. Deus tem uma solução, tem uma saída para resolver o seu problema. Talvez você diz assim, mas por que não me acontece o milagre tantas as vezes que eu já clamei a Jesus? Tantas das vezes que eu peço e nada acontece. Parece que Deus está surdo, ou então Deus envelheceu. Será que Deus está um velhinho gagá, não está dando tempo dele atender tanto pedido ao mesmo tempo? Nossa mente limitada pensa assim, ou mais ou menos assim. A gente coloca limites em Deus, mas Deus não trabalha com limites dele. Para operar, Ele quer operar. O prazer dele é curar, o prazer dele é te amar, o prazer dele é te ajudar. Só que você está procurando Jesus só na última hora. Então dá um tempinho aí, espera um pouco. Pior não é você que demorou para chegar em Jesus. Agora a demora dele é porque ele está trabalhando no querer dele. Jesus, quando ouviu a notícia ruim, ao invés de ele se afobar, ele disse: fica tranquila, fica tranquilo, fiquem tranquilos. Essa doença não é para a morte. O cara está lá se acabando, Jesus. O cara está lá na cama já para morrer. O Senhor tem que vir logo, senão ele vai morrer. Jesus disse: calma. Aí passou 2 dias ainda, Jesus, para chegar, para sair do local. 2 dias. Olha só. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Era para Jesus pegar logo as malas dele na hora, dizer: vamos salvar, que meu amigo está doente, corre ligeiro para dar suporte, vamos lá para fazermos alguma coisa. Jesus não faz isso. Jesus, sabendo que o cara estava doente e era grave a doença, Jesus ainda espera mais 2 dias. E ainda demorava mais 2 dias para chegar até o local. Então 2 com mais 2, 4. 4 dias para chegar Jesus, para chegar a solução do problema na vida daquele homem, na vida de Lázaro, e na vida das suas irmãs, e na vida daqueles que moravam perto. Talvez você já clamou a Deus tem 1 ano, aí você desistiu, não chegou logo a sua bênção, você desiste.
Tem 2 anos você clamou, solicitou, pediu, implorou naquele ciclo de oração, levou a foto do seu esposo, levou a foto do seu filho, levou a peça de roupa, orou, fez jejum, fez campanha, não aconteceu nada. Ei, Deus está dizendo que aquele pedido que você fez naquele inverno, naquele verão, que já tem 2 anos, Ele não esqueceu, e Ele está trabalhando. Ele vai chegar na hora dele, e quando Ele chega, alguma coisa acontece, e Ele manda te dizer que nessa hora Ele chegou sobre a sua casa, e está chorando junto com você, está sentindo a sua dor, e está querendo resolver o seu problema. Não perca as esperanças, não perca a confiança, porque aquele que espera no Senhor renovará suas forças, subirá com asas como que de águia, correrá e não se cansará, caminhará e não se fatigará. O Senhor tem resposta para te dar, o Senhor tem novidade, boa notícia para esse problema, essa má notícia que você recebeu nessa noite. Nós ligamos a TV, só tem notícia ruim. Ligamos o rádio, notícia ruim. Ligamos a rede social, notícia ruim. Conversamos com alguém da nossa amizade, notícia ruim. Morreram tantas pessoas de Covid-19, morreram tantas pessoas de bala, morreram tantas pessoas, e isso e aquilo, e problemas climáticos, problemas no meio ambiente, e problemas de violência em bairro tal, e o bicho está pegando, e não sei o que, notícia ruim. Ei, em meio a essa notícia ruim, Deus tem a notícia boa. Essa doença não é para a morte, esse problema não é para a morte, esse Covid-19 não é para a morte, esse problema não vai te matar. E alguém diz assim: é para a morte sim, irmão. Um dia eu estava pregando no ônibus e eu falei essa mensagem, e um jovem gritou: como não é para a morte? Tanta gente morrendo. Aí eu falei: a palavra morte, ela tem 3 dimensões. A primeira morte é a morte física, a segunda morte é a morte espiritual, e a terceira morte é a morte eterna. A primeira morte física, ela tem solução. Dizem que não tem jeito para a morte, mas tem jeito para tudo, menos para a morte. E eu quero dizer que nessa noite, até para a morte física tem jeito. O cara pode estar com 4 dias de morto, Jesus, quando Ele chega, Ele diz que tem a solução. A morte física tem jeito, a morte espiritual também tem solução. Se a pessoa está morta espiritualmente, está desviada da obra de Deus, do caminho do Senhor Jesus, da casa do seu Pai, está afastado, está sem vida, Deus faz ela ressuscitar espiritualmente. A morte espiritual, ela tem jeito. A única morte que não tem mais jeito é a morte eterna. Depois que a pessoa vai para o inferno, o lugar de tormento onde o rico estava, não tem mais jeito. Lá é onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Aonde o indivíduo grita dia e noite, gemendo, pedindo para sair, mas não pode mais. Porque há um grande abismo que divide o inferno e o céu. E quem está no inferno não pode ir para o céu, e quem está no céu não pode ir para o inferno, e quem está no inferno não pode vir à terra avisar para as pessoas que lá é ruim. Porque se os vivos estão falando, os profetas estão ensinando, mostrando que existe o céu e o inferno, existe a vida e a morte, existe o caminho da vida e o caminho da perdição, e eles não estão crendo, e as pessoas da terra não estão acreditando, tampouco acreditariam que um dos mortos ressuscitassem. Então, a saída, a solução é aqui, agora. O dia aceitável de resolver esse problema é aqui, agora. Ou você vai deixar para aceitar Jesus na última hora, no último suspiro? Eu conheço pessoas que nasceram no lar cristão evangélico e dizem, depois de 50 anos de idade: eu vou deixar para me arrepender na última hora, quando eu estiver no último suspiro. Brinca com Deus, porque o último suspiro talvez não dê tempo nem a pessoa pensar.
Até o cérebro vai paralisar na hora. Quantas pessoas não sabiam que era o último dia da sua vida e de repente faleceram, dançando numa festa, caíram, tombaram, deu um AVC. Quantas pessoas estavam apresentando jornal e daqui a pouco tombou? Quantas pessoas bebendo uma cerveja, daqui a pouco deu um infarto fulminante e tombou? Quantas pessoas dirigindo, deu um problema na hora e morreu ali no volante e o carro bateu e morreu? Quantas pessoas, de hora para outra, acontece todas as horas, tem pessoas agora acompanhando, talvez até esta live em algum lugar e está falecendo agora. Tem pessoas no mundo inteiro morrendo agora e não sabiam que ia morrer, porque a morte ela chega sem avisar. Tem gente que pensa que pode fugir da morte, correr da morte, mas a morte é algo surpresa, sorrateiro, malicioso, que chega e não avisa. Diz que uma vez um tal de Bochecha na roça recebeu a presença da morte e ele conseguiu correr dela. Quando ela chegou nos pés de laranja na roça, ele estava chupando laranja, a morte chegou e ele viu a morte chegar e saiu correndo. E a morte perguntou: cadê Bochecha? Aí disseram: não vi. A morte saiu prosseguindo, procurando por aquele homem. Quando chegou lá na frente, a morte não encontrou. Aí Bochecha entrou em um bar. Presta atenção nessa história. Bochecha entrou em um bar e rapidamente entrou sem avisar os amigos e viu um túnel com a tampa, tipo o barril do Chaves, e entrou ali no túnel e se trancou, botou uma tampa no túnel. E aí os amigos receberam a visita da morte ali na porta, a morte com a bocona, com os olhões, com uma foice, uma roupa toda preta, e perguntou: vocês viram Bochecha por aqui? E aí eles disseram, os amigos: não vimos ninguém aqui. E aí a morte saiu, foi embora. Aí os amigos foram lá chamar Bochecha dentro do túnel. Bochecha, sai daí, rapaz, a morte já foi embora, já damos um drible nela. Conseguimos enganar a morte. E aí Bochecha já estava com os olhos revirados e frio, porque a morte já tinha entrado nele e ele não viu. Então quem é o homem para poder dar um drible na morte? Quem é o ser humano para poder dar um ninja na morte? Quem é o ser humano com toda a sua capacidade e inteligência? Aqueles que dizem: eu sou correria, eu consigo, eu faço, eu posso, eu sou bolo doido, eu consigo me sair, eu já consegui sair da polícia, eu já me consegui sair de perseguições, de fuga, eu sou piloto de fuga, e que não sei o que. O diabo é quem está fazendo você pensar, meu amigo, minha amiga, que você vai ser ligeiro na hora da morte. Louco. Hoje te pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Não deixe para procurar a Deus na última hora, no último suspiro, porque não dá tempo. Não vai dar tempo. O infarto fulminante não dá tempo nem a pessoa raciocinar. A pessoa começa a ver tudo turvo, tudo passando como se fosse uma tela de uma TV sem antena, fora do ar. A pessoa perde todos os movimentos do corpo, todo o domínio do corpo e cai. Ela desmaia automaticamente, não tem mais como a pessoa dizer: eu quero a salvação, eu quero o Senhor Jesus. Então é a última hora, é o último suspiro. Não dá tempo. Chegaram apressadas as irmãs de Jesus aqui com a notícia. Mandaram a notícia porque era muito longe, uma viagem de 2 dias. Mas Jesus tranquiliza-os. Jesus podia ressuscitar a Lázaro de onde ele estava, não precisava nem ir até o local. De 2 dias, Jesus podia dar uma ordem de onde ele estava: Lázaro, saia para fora, ou então Lázaro, seja curado, Lázaro vive, ou viva Lázaro. E aí, Lázaro podia receber de longe mesmo, mas Jesus tem a sua maneira de trabalhar. Nós estamos falando aqui nessa noite da maneira de você aceitar a Jesus como seu Salvador antes da morte, procurar Jesus antes da morte, porque Jesus não é para ser procurado na hora do aperto, não. Jesus é feito para ser procurado, Jesus é Deus para ser procurado, para ser adorado, para ser reconhecido, para ser satisfeito na sua necessidade de adoração.
E Deus tem necessidade? Tem, porque Ele gosta de ser reconhecido, Ele se olha e quer ver o seu reconhecimento. Mas se você não adorar, Ele é Deus. Se você adorar, Ele continua sendo Deus. Não altera nem diminui, porque Ele é tremendo, mas Ele se satisfaz com a sua adoração. Porque Ele te deu a vida, e nada melhor do que isso para a gente reconhecer. Nós estamos falando sobre reconhecimento, gratidão a Deus, não somente pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele já fez, e pelo que Ele está fazendo agora. Existe alguém que pode ter feito isso por nós, nos dar a vida, antes mesmo que nós existíssemos? Não fizemos nada pelo mérito da vida, não merecemos nem estar aqui, não compramos a vida, e o Senhor nos deu gratuitamente. Então, a quem você deve glorificar, a quem você deve reconhecer como seu único Criador? E nós deixamos para procurar a Deus apenas como um socorro, apenas como um pronto socorro. Mas você pode também procurá-lo na hora da aflição. Você pode procurá-lo também na hora da dor, na hora da angústia. E é o que você está fazendo agora. Ele não vai fazer pouco caso do seu problema. Ele vai te ouvir sim. Ele vai te ouvir porque Ele é teu pai e tua mãe ao mesmo tempo. Ele gosta de você, Ele te ama, Ele é capaz de tudo por você. Mas por favor, não continue com essa ingratidão, com essa dureza de coração, deixando para procurar a Deus somente na hora da aflição, do desemprego, da fome, da miséria. Não deixe para procurar a Deus com a barriga vazia. Procure a Deus enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto você está perto. Jesus disse: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus ressuscitou, foi para a glória, mas Ele enviou o seu Espírito Santo, o Consolador, e Ele está na terra usando os profetas, usando os pastores, os pregadores, as pastoras, as obreiras, os obreiros, os homens de Deus, para anunciar o reino de Deus. Alguém diz assim: para que tanta igreja? A resposta é: para ver se tu se converte pelo menos em uma. Quanto mais igreja, mais facilidade para você, mais fácil vai ser de chegar a mensagem até você. Mas parece-se que quanto mais igrejas estão abrindo, mais as pessoas estão se distanciando de Deus. Não deixe para procurar, para glorificar a Jesus somente na hora da dor. E Jesus demora 2 dias. Vai andando agora pelo caminho. E disseram os discípulos a Jesus: o Senhor acabou de ser perseguido ontem, naquele local, né? Acabou de ser perseguido lá. Vamos ler o texto, para a gente não cometer uma gafe. Capítulo 11. Jesus ouvindo isso, Jesus estava... Capítulo 11, versículo de número 7. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Ou seja, lá na Judéia Jesus estava para ser apedrejado. Foi escorraçado de lá, porque os fariseus e os judeus queriam matá-lo, porque ele dizia ser Deus. Jesus admitiu que ele e o Pai eram um só. Então por isso ele foi perseguido e quase que ele sofre um ataque de apedrejamento, porque ele admitiu ser Deus. E Jesus disse que iria voltar para lá. Aí os versículos, o versículo 11 diz: disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Quando Jesus está falando aqui de dia, Ele está falando da luz do dia espiritual. Ou seja, eu estou com vocês aqui, sou a luz de vocês, e vocês estão com medo, vocês estão inseguros, vocês estão em trevas ainda. Jesus está falando aqui no sentido simbólico sobre luz. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Ou seja, vocês ainda estão preferindo andar em trevas, não creem que eu tenho solução para todo e qualquer problema, no mundo espiritual e também no mundo físico. Versículo 11, assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme,
mas vou despertá-lo do sono. Quando Jesus disse isso, não havia ainda a notícia de que Lázaro já tinha morrido, mas Jesus já estava dizendo: Lázaro dorme. Lázaro dorme. A notícia que Jesus tinha recebido era que Lázaro estava gravemente enfermo, mas aqui no versículo 10, ninguém sabia que Lázaro já estava morto, mas Jesus não fala que ele está morto. Jesus diz: Lázaro dorme. Lázaro dorme. Versículo 11, assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Versículo 12, disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, então estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Jesus já sabia que Lázaro já estava morto mesmo, mas Jesus não admitia o fracasso completamente. Ei, talvez o seu problema já está morto para você. O seu problema já está destruído, não tem mais solução. A causa na justiça já está esquecida, né? O problema já está totalmente esquecido, né? Mas Deus manda te dizer: o problema está só adormecido. Esse negócio vai ressurgir, esse negócio vai ter vida, esse negócio vai ressuscitar, porque Ele não deixou de ser Deus e nem está cansado para operar milagre. Ele tem a solução. Jesus tem a solução. Só que em nós se levanta às vezes um espírito que estava em Tomé. Todo mundo sabe aqui que Tomé era um cara que tinha que ver para crer. Se ele não vesse, ele não acreditava. Isso é bom em parte, mas a gente precisa também crer sem ver, porque fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam acontecer. Ou seja, eu acredito sem ainda ter acontecido. Eu acredito sem ainda estar vendo. Então, a fé é o firme fundamento. O que é um fundamento? Uma casa sem fundamento, sem sapata, sem concreto, sem coluna, ela se desmorona quando vier a chuva e a enxurrada e o vento forte. E Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e não coloca em prática é assemelhá-lo-ei ao homem que edifica a sua casa na areia. Edificou a sua casa na areia. Quando vier a tribulação, a tempestade forte, a enxurrada, vai derrubar então a fé, o firme fundamento. Você precisa ter firmeza naquele que você confia em Deus. Você precisa ter certeza que Deus está contigo e que Ele não te desamparou e que Ele não esqueceu de você. Ainda que o teu problema seja gravíssimo, esse problema apenas está adormecido. Você não pode se entregar completamente, não é o fim. Clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Meu querido, minha querida, Jesus tem uma solução para cada problema. Tomé apresenta um problema para a solução que Jesus apresenta. Tomé diz no capítulo 11, no versículo 16, diz assim: disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos codiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Ou seja, tem gente que faz questões de desfazer do que Jesus disse. Essa frase aqui, nós iremos morrer junto com ele, é uma frase de desespero, de descrença, de incredulidade. Essa ação de Tomé é uma ação no mínimo diabólica, porque o diabo não quer que você creia para obedecer no que Jesus ensinou, no que Jesus está falando. Em Gênesis, quando Deus disse a Adão:
não comerás do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. A serpente depois aparece para a mulher de Adão, Eva, e diz assim: não, Deus não falou isso não. Deus disse que não quer que você coma, para você não ser igual a ele. Não morre não, pode comer. Está desfazendo do que Jesus falou, do que Deus fala. Então, se você não crê, você está desagradando a Deus, você está quebrando o que Deus está dizendo, o que Jesus está falando, que há sim solução para o teu problema. Ainda que pareça se demorado, mas no tempo de Deus a solução chega. E eu estou te dizendo no nome de Jesus, que o teu milagre chegou hoje. A tua solução não passa de agora. A tua vida pertence a Deus. E Ele não te deixará em falta da presença dEle, e nem tampouco sem resolucionar o seu problema. Iremos nós todos morrermos com Ele. É como às vezes você se pega deitado na cama, no sofá, olhando para o telhado e diz assim: está todo mundo morrendo de coronavírus, o próximo vai ser eu. Está todo mundo morrendo de Covid-19, o próximo vai ser meu filho, vai ser minha esposa, vai ser alguém da minha família. Aí, se você continuar com esse pensamento, você vai entrar em um transtorno de ansiedade. E você vai viver desesperado, desesperada. Ei, se o futuro teu da tua vida pertence a Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Não fica pensando que a tua vida chegou ao fim completamente. Viva o presente. O futuro pertence a Deus, o passado meu já foi, já morreu. A única coisa que eu posso fazer do meu passado é trazer as experiências e esperar em Deus o que eu clamei no passado, que Ele anotou no seu livro com caneta de ouro e colheu as minhas lágrimas no seu copo de odre, copo de couro, que Ele coleta todas as nossas lágrimas no seu odre. Nenhuma das nossas petições ficam lançadas fora diante de Deus. Deus não pega e anota, depois joga no lixo o papel que Ele anotou. Ele guarda no seu arquivo e Ele prepara o tempo para responder a tua oração. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz: para tudo há um tempo e um propósito determinado debaixo dos céus. Ontem eu, conversando com uma irmã ali do Alphaville, irmã N, tive o privilégio de conhecê-la quando estava trabalhando com a Oristones, e ela disse para mim: pastor Rogério, meu esposo é médico e dá plantão no hospital, e eu estava com muito medo dele pegar coronavírus e trazer para casa, para a família, o Covid, e a gente, todo mundo morrer com Covid-19, e eu entrei num jejum de 21 dias, e esse ano todo foi um ano de oração e jejum contra o coronavírus, e ninguém aqui em casa pegou coronavírus, ninguém da família, nem meu esposo, nem nós, porque Deus está nos guardando, e eu achei aquilo maravilhoso, achei aquilo lindo, porque poucas igrejas estão ensinando isso, que deve se fazer um jejum de humilhação diante de Deus, para que Deus não deixe que nenhum dos membros da sua família sejam atacados por pestilências invisíveis, que chegam ao meio-dia, ou que chegam na noite, que chegam na escuridão. As pessoas, ao invés de estarem clamando a Deus, estão se embriagando, estão se prostituindo, estão em suas casas procurando informações pornográficas, procurando se drogarem, se desesperando. Meu Deus, o que é isso? As pessoas precisam procurar o seu Deus, mesmo que seja na dor, na aflição, mas pode procurar a Deus sim. É o tempo de humilhação, o tempo é de humilhação. Não devemos procurar a Deus somente para humilhação, mas também para gratidão, para glorificar, reconhecimento a Deus. Jesus diz a Tomé: essa doença, rapaz, não é para a morte. Não fica assim, Tomé. Tomé pensa que todo mundo vai morrer, e Tomé joga uma praga em todo mundo, dizendo: todo mundo aqui vai morrer. Em vez de ele dizer assim: eu vou morrer,
levar o problema dele com ele mesmo, não, ele chama mais um povo à sua volta para morrer junto. O depressivo é assim, ele não quer morrer só, ele quer levar uma multidão. É como diz assim: eu vou para o inferno e vou levar comigo uns 20. Isso é um espírito demoníaco. Isso é um Satanás que entrou no coração dessa pessoa. Não é para levar ninguém consigo, não. Nós temos que ter mensagens positivas, de autoestima, de alta elevação espiritual, de autoconfiança. Nós devemos passar energia positiva para as outras pessoas que estão desesperadas. Solução, liberdade aos cativos, vista aos cegos, esperanças aos desesperados. Essa é a função de Jesus, e essa é a função do profeta de Deus, da profetisa de Deus, que tem um ministério, ou que serve a Jesus Cristo. Versículo de número 17: chegando, pois, Jesus lá no local, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ou seja, no dia que a notícia ruim chegou, que Lázaro estava gravemente enfermo, que Jesus não se mobilizou nem para orar de longe, para expulsar a febre, ou a doença lá do Lázaro, assim como Jesus expulsou a febre do filho do oficial do rei, que Jesus deu uma palavra apenas dizendo: vai, o teu filho vive. Jesus não fez isso com Lázaro. Jesus descansa e ainda passa mais 2 dias. Marta e Maria talvez murmuraram em seu coração, dizendo: é assim que ele quer, é assim que ele é Deus? Não tem nenhum pingo de gratidão com o meu irmão, de sensibilidade com o meu irmão, melhor dizendo. Ele não tem um sentimento, ele não está socorrendo a nossa solicitude, a nossa solicitação, ele está fazendo pouco caso. E eu acredito que elas começaram a murmurar. Eu, como líder da associação, eu sofri muito isso. As pessoas queriam que eu resolvesse os problemas delas de imediato. Quando eu não conseguia resolver, elas murmuravam e blasfemavam e até amaldiçoavam-me. Porque as pessoas querem que resolva os seus problemas na hora, no imediato. É como alguém que liga para o SAMU, se o SAMU não vier, ele começa a espraguejar o SAMU, a amaldiçoar o SAMU, porque nós queremos a solução imediata. E Deus está falando nessa noite: tenha paciência, espera no Senhor, confia nele, e o mais ele fará. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, salvo engano, diz: lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade atrapalha, a pressa atrapalha, a sua murmuração atrapalha. Ao invés de reclamar, comece a clamar, comece a adorar. Ame mais, reclame menos, glorifique mais, murmure menos, exalte a Deus mais. E aí você vai ver você sair desse fundo do poço, você vai sair desse túnel, você vai sair da escuridão, você vai sair dessa doença. Vai acontecer um milagre sim sobre a sua vida. Confia em Deus. Eu estou vendo pessoas reagindo nesta hora. Eu estou vendo gente reagindo à morte. Reação. Toda ação tem a reação. Essa palavra está chegando na sua casa hoje para trazer uma solução. E eu estou vendo uma reação no teu corpo. Eu estou vendo que o câncer está indo embora. Eu estou vendo o que o homem natural em carne não pode ver. Eu posso ver pessoas agora sendo curadas espiritualmente. Pessoas que estavam mortas como ossos espalhados pelo cemitério. Eu posso ver ressurreição nessa noite. Jesus chega e Lázaro já tem 4 dias. Ei, 4 dias de morto, o corpo já cheira mal. Não tem mais jeito. Não tem mais solução, acabou. É o fim de tudo. O corpo está em estado de putrefação, cheio de bicho já. O corpo já fede. Mas para Deus não tem nada impossível não, minha gente. Para Deus nada é impossível. A Bíblia fala,
No versículo 18, que Betânia era distante. Muitos dos judeus, versículo 19, tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. E disse Marta a Jesus: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. O que me chama a atenção aqui é que ela, quando recebe a visita de Jesus, apesar dela fazer uma reclamação, ela continua crendo. Ela continua crendo. A mulher tinha muita fé. Essa Marta aqui tinha muita fé nessa hora. Eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Ele vai te ouvir, Ele vai te responder, Ele vai resolver. A fé é o firme fundamento. Quando a gente vai para um velório, as pessoas dizem assim, olha para o morto, aí diz assim, que Deus coloque em um bom lugar. Elas não têm fé que aquele morto pode levantar depois de uma oração. Não tem. Muitos pastores não têm essa fé. Muitos presbíteros não têm essa fé. Muitos diáconos não têm essa fé. Mas nós precisamos ter essa fé ao ponto de orarmos para Deus ressuscitar um morto. Eu já fiz isso. O morto não ressuscitou, mas eu fiz. As pessoas me chamaram de louco, mas eu fiz. Porque quem crê em Deus é louco. Para esse mundo é doido. Acreditar em Deus que uma pessoa pode sair da cocaína é loucura. Mas sai. É uma ressurreição. A pessoa nasce de novo, ganha uma nova identidade. Seus pecados, seus crimes do passado passam a ficar, apagam, serão apagados. É uma loucura, mas é sabedoria para Deus, porque a sabedoria desse mundo, a sabedoria desse mundo para Deus é loucura. Toda a sabedoria dos homens, tudo juntos, para Deus é loucura. A última palavra, a última sabedoria é a de Deus. Então Deus tem solução para ressuscitar um morto de 4 dias. Deus tem solução para tirar você das drogas. Deus tem solução para tirar você da cachaça. Deus tem poder para fazer milagre por completo, para fazer você ser uma nova pessoa, uma nova criatura, transformar você em uma nova identidade. Deus nessa noite está fazendo um milagre na tua casa, no teu coração. A tua vida estava virada um sepulcro. Por fora você estava com o nome de que estava belo, mas por dentro podre, estragado. Mas Jesus está dizendo: ei, tudo que eu pedi a Deus, Ele me ouve, Ele pode fazer. Ele é o único mediador entre o homem e Deus. Teve um rapaz que eu disse: o senhor está doente de úlcera? Ele disse: quem foi que falou? Eu digo: foi alguém da sua família que me contou. Eu quero orar pelo senhor. Ele disse: eu já tenho São Sebastião. Ei, quem cura você não é São Sebastião, não. É Jesus Cristo. Porque Lázaro, São Lázaro, precisou ser ressuscitado por Jesus Cristo. Ninguém tem poder de se auto-ressuscitar. Só Deus pode ressuscitar-nos. E só Jesus pode fazer a mediação entre o homem e Deus. Não tem São Pedro nenhum que pode mandar chuva. Quem manda a chuva é Deus, através do Senhor Jesus. Quem vai solucionar o teu problema nessa noite chama-se Jesus. Por isso que Marta diz: eu sei que tudo podes, quanto pedires a Deus, Ele vai te ouvir. Essa era a fé daquela mulher. Como ter um coração de Marta no mundo de Maria? Maria foi aquela que estava cozinhando, dando tempo aos afazeres, retificando aqui que no início eu falei ao contrário. Como ter um coração de Marta no mundo de Maria? O coração de Marta era aquela que atentava. Ela não simplesmente ouvia barulhos, Jesus falando, burburinhos. Tem pessoas que estão passando pela rua agora, ouve burburinhos. Ouve apenas um homem falando sozinho, um pregador. Mas aqueles que ouvem para atentar. Talvez tem você em casa agora, está ouvindo, está atentando essa mensagem, está prestando atenção à palavra. Como ter um coração assim no mundo em que estamos vivendo, cheio de informações, cheio de coisas, cheio de correria?
Tem gente que quer fazer duas coisas ao mesmo tempo, quer cozinhar e ouvir a palavra de Deus. Ou você cozinha ou você ouve. Porque você precisa ouvir para entender, para depois explicar para alguém, para gravar, para absorver, para viver o que está sendo falado. Marta tinha essa ação. Então, meus queridos, quando Marta diz: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 22, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Olha que coisa linda. Teu irmão há de ressuscitar. No versículo 25, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quando Jesus falou, teu irmão há de ressuscitar, os discípulos pensaram que Jesus estava falando da ressurreição do último dia, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, que diz: no soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão e os que ficarmos vivos seremos arrebatados. Jesus não está falando da ressurreição do último dia. Jesus não está falando simplesmente da ressurreição do último dia, apesar de na mesma frase falar os dois significados, as duas ressurreições, mas eles achavam de apenas uma. Achavam que era impossível acontecer um milagre ali. É como você nessa noite está achando que é impossível acontecer um milagre agora. Está achando que é impossível acontecer agora? Mas para acontecer milagre não precisa gritaria, não precisa simplesmente um fundo musical, não precisa ter muitos crentes no lugar, só precisa da fé. E a fé é a menor palavra que existe na Bíblia, é apenas composta por duas letras e um acento, F, E e acento agudo no E. Fé. Fé. Em inglês é faith. Fé é a única palavra que tem poder para resolver todo e qualquer problema. Fé. E nessa noite, Jesus está falando da ressurreição do teu ser, da tua vida, dos teus negócios, dos teus intentos, dos teus projetos. Quantas vezes eu deitava e dizia: quando eu vou estar pastoreando a igreja? Era o meu desejo, o meu sonho. E às vezes eu dizia: isso não vai acontecer, está demorando. E aí Deus, do nada, resolve me abençoar e prepara uma congregação. Só que eu pensei que a congregação ia estar cheia de gente, mas a congregação não tinha pessoas. Até as duas pessoas que tinham não se habituaram à minha forma de trabalhar, porque eu gosto de fazer evangelismo para trazer mais pessoas, e elas estranharam. Então, ontem eu estava ali na rua Imperatriz, no evangelismo ali deu mais ou menos 20 pessoas. Às vezes não dá aqui, mas dá lá na outra rua. E a gente vai permeando, vai fazendo evangelismo em várias ruas. E o milagre vai acontecendo. Então, Deus preparou para mim, na hora que eu menos já esperava, que já estava desanimado, Deus preparou um local para eu cultuar, para nós pregarmos o evangelho, para nós agregarmos as pessoas e dizermos a elas que só o Senhor é Deus. Tem o tempo determinado. Talvez você diz: a minha vida está largada, está um bagaço, está um arraso, eu estou cheio de problemas, cheio de dívidas, cheio de doenças, cheio de vícios, cheio de dores, a minha vida está destruída. Mas nessa noite eu quero te dizer: você vai ressuscitar. Os teus sonhos estão sendo ressuscitados. Se prepare, porque o teu milagre chegou na tua casa hoje. E Jesus já está chorando com você, pela tua dor, pelo teu sofrimento. Ele chora contigo. É bem interessante que Jesus chega aqui no versículo 35 e diz: Jesus chorou. Jesus vê o choro dos discípulos, vê o choro dos amigos, vê o choro das pessoas e começa a chorar. Jesus tem um sentimento de Deus, ele não tem um sentimento frio e calculista, ele tem um sentimento de sensibilidade pela tua causa.
Não fique pensando que Deus é como um robô, como alguém frio e insensível. Não, Ele chora, Ele sente dores também. As suas dores Ele está sentindo. Não fica pensando que você está sozinha nesse barco. Não fica pensando que você está sozinho nesse quarto. Não fica pensando que você está sozinho nesse túmulo. Porque tem pessoas nessa noite que estão se sentindo dentro de um túmulo, lacrada, encalacrada, fechada, com medo de tudo de lá fora. Resolveu morrer por conta própria, se entregou e está se suicidando aos poucos, se desprezando, não pratica mais o esporte, não faz uma caminhada, não quer nem mais trabalhar, está pedindo esmola, pedindo a um e a outro. Ei, nessa noite, Deus vai ressuscitar os teus sonhos. Deus está ressuscitando os teus sonhos. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão, se te lançaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Quando Jesus chega diante do túmulo, disseram, pois, judeus, vede como o amava, ele chora. E alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque já há 4 dias. Disse Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Ei, nesta noite Deus está perguntando para você, que está medindo esforço, medindo dificuldade, criando problema, criando complicação. Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Você vai ver a glória de Deus. Em aos Romanos 3:23 diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Mas se você se aproxima de Deus nessa noite, pedindo perdão dos seus pecados, se entregando ao Senhor Jesus, Deus manda te dizer que se você continuar crendo, você vai ver o milagre, você vai ver a glória de Deus, você vai sentir a presença de Deus, você vai sentir o aconchego de Deus, o abraço de Deus, o toque de Deus nessa hora, nessa noite. O teu espírito geme pela presença de Deus, a tua alma solicita a presença de Deus. Não te hei dito que se creres, se você acreditar, você verá a glória. Então a glória de Deus está chegando sobre a sua vida.
A glória de Deus está entrando na sua casa, na tua família, nos teus projetos, nos teus negócios, nos teus pensamentos, nos teus sonhos. Os teus sonhos não estão enterrados, não estão adormecidos. Jesus manda dizer que você vive. Os teus sonhos vivem. Você não está mergulhada completamente, não está esquecida por Deus. Deus não te esqueceu. Deus manda te dizer que Ele não te esquece dos seus filhos. Assim como uma galinha guarda os seus pintinhos, Deus manda te dizer que Ele te guarda, Ele te protege, Ele te livra, Ele te deu vários livramentos de morte, Ele poupou a tua vida até aqui, porque Ele tem algo contigo, e Ele chora contigo, Ele vê a tua dor, Ele sente o teu gemido, Ele manda te dizer que vai te levantar desse túmulo, porque Ele está sentindo o que você está sentindo agora. E Ele grita bem forte dizendo: quando tiram a pedra do túmulo, quando removem, quando quebram aquele lacre, porque ali tinha um lacre romano que ninguém podia violar, aquele que violasse o lacre romano, que o Império Romano colocava na tampa de um túmulo, que não podia alterar o corpo daquela pessoa lá, não podia mexer no defunto, que era algo profano. Era uma maldição alguém mexer no defunto, porque se o defunto tivesse morrido com algum vírus ou alguma doença, podia passar para o corpo da pessoa, então era algo inviolável, não podia ser tocado. Jesus quebra o invólucro, quebra a lei, Jesus quebra ali o paradigma, o protocolo, a dificuldade. Para Ele não tem dificuldade, para Ele não tem regra que Ele não quebre quando é necessário para salvar a sua vida. Ei, Deus manda te dizer que Ele vai quebrar a regra, vai quebrar o protocolo, vai quebrar a muralha, vai quebrar o grilhão, vai quebrar o ferrolho, vai quebrar a algema, vai quebrar o chão se for preciso, para enviar o recurso para a tua vida, para te tirar dessa prisão espiritual, para te tirar dessa cadeia espiritual. Deus tem prazer em te libertar nessa noite. Eu posso ver pelos olhos da fé a abertura de prisões de presos que estavam encadeados, estavam enjaulados em seus pecados, estavam enterrados, mortos no sepulcro. Deus manda te dizer nessa noite que chegou um milagre na tua vida. Ele está arrancando a tua vida das mãos dos demônios. Os demônios estavam comemorando, dizendo: essa vida é minha. Mas Deus chegou primeiro dizendo: ela é minha, foi eu que criei, eu sou o dono dela. A glória de Deus invade a tua vida nesta hora. A glória de Deus chega primeiro para resolver o teu problema. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu: ei, eleva os meus olhos para os montes, para os céus, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O teu socorro não vem do homem. Não espere do homem, do chefe, do patrão, do coroa, da coroa. Não espere do homem a sair da solução. Não confie no homem, no braço do homem. Não confie na polícia. Não confie no homem. Não confie na força do braço, da tua pistola, da tua arma, da tua metralhadora, no teu gingado, na tua habilidade, na tua inteligência. O teu socorro vem de Deus. O teu socorro unicamente vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nessa noite, Jesus, Ele disse, e tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Jesus disse para você nessa noite: ei, levante-se do chão. Levante-se, fique de pé. Sai para fora. Sai desse buraco. Sai desse quarto. Sai dessa cisterna. Sai desse tubo escuro. Ei, se levante. Sai dessa vida. Essa vida não é para você. Esse jeito de viver não é para você. Deus não te chamou para viver prostrado, morto, sepultado, como alguém que não há memória, esquecido. Deus te chamou para você ser conhecido. Te chamou para você sair do anonimato. O projeto de Deus da sua vida que você viveu antes, aquela saúde que você tinha, aquele vigor espiritual que você tinha antes,
aquela pregação quando você era obreiro, quando você era obreira, quando você pregava, quando você liderava um grupo, quando você evangelizava. Deus quer te dar novamente. Deus quer restaurar os seus sonhos. Nesta noite, Deus quer restaurar o plano dele sobre a sua vida. Saia para fora. E a Bíblia diz que o defunto saiu. Eu posso ver você saindo deste buraco nesta noite. Não importa se teu corpo está enrolado com fitas, está amarrado com bola de chumbo, está com algema, se você está com a guilhotina no pescoço para ser cortado, se você está devendo a boca, está devendo a cabeça, não importa. Deus chegou primeiro nessa noite. Ele manda te dizer que Ele corta o laço de morte. Ele tapa a boca do leão, Ele fecha o buraco, Ele te tira do buraco, Ele envia o socorro, Ele enviou a saída nessa noite. Ele está te dizendo: eu sou vida e vida com abundância. Eu tenho a solução para cada problema, eu tenho a resolução dessa situação. Eu chego nessa noite na hora certa, eu não demorei, eu cheguei na hora certa, diz o Senhor Jesus Cristo. Glória, pois, a Ele eternamente, para todos sempre. Há um milagre na tua vida nesta noite. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Tem gente que tem que ver para crer. Tem gente que só vai acreditar que Jesus salva quando ele vê você sendo liberto. As pessoas, elas se espelham nas outras. Dia desses, Maurício veio aqui, filho de Pipia, e pregou, e alguém falou assim: rapaz, o filho de Pipia, Maurício, está uma bênção. E eles ficaram pasmados, perplexos. Ei, tem pessoas que vão ser salvas somente quando você se libertar. Tem pessoas que vão receber vida, vão crer em Deus a partir de você. Então, além de você ser salvo, você vai ajudar a salvar a outras pessoas. Você serve de espelho. Quando o milagre da ressurreição acontecer na sua vida, você automaticamente passará a ser útil também para a obra de Deus. Então não perca tempo, porque você está perdendo tempo, você está sendo um mau exemplo para outras pessoas. Deus está te chamando para ter um encontro contigo e te ressuscitar, e outras pessoas passarão a crer a partir de você. Você é prioridade para Deus. Você é um exemplo, espelho para outras pessoas. Muitos só vão crer a partir de você. Então não deixe outras pessoas se perderem, porque quando você está se perdendo, outros estão se perdendo também. No mínimo você está sendo responsável por perca de vidas, pelo menos 200, 500 vidas que irão para o inferno, porque você não se mobilizou para nada, além de você se deixar se perder. Você está fazendo com que outros também se percam, porque você, o exemplo, não está sendo digno. Nessa noite Deus está chamando, está pegando você pela boca, está trazendo como traz um peixe. Deus te pescou nessa noite. Ele é o pescador dos pescadores, Ele é o pastor dos pastores. Ele está te chamando, e Ele te pergunta nessa hora: você confessa Jesus Cristo como seu Senhor? Você quer receber Jesus agora como seu Senhor e Salvador da sua vida? Ei, Lázaro não precisou se preparar para receber o milagre, ele estava morto. Muita gente diz assim: eu tenho que me preparar primeiro. Como se você está morto? Não tem preparo nenhum. Você só precisa ouvir a voz de Jesus e atentar ao que Ele está falando. Ele está te dizendo: levanta-te, acorda, eu te ressuscito, receba a vida, eu te levanto, venha para fora. Você só precisa obedecer o que Ele está falando. Aonde você estiver nessa hora, feche os seus olhos. Eu irei orar por você, e você vai receber o teu milagre agora. Fale assim comigo: eu recebo Jesus como meu Salvador. Jesus, eu te aceito em minha vida. Me ressuscita, me tira do monturo, me tira desse buraco,
Me tira desta sepultura. Eu não quero encerrar por aqui. Eu quero levantar. Eu quero ter com o Senhor. Eu quero ser uma nova pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, me ressuscita. Deus abençoe a todos vocês nessa noite. Foi um prazer ter estado com vocês aqui, através dessa live também. Peço a todos que compartilhem. Nosso amigo José Coelho, Joyce Santos, Adriana Cavalcante. Se vocês puderem compartilhar essa live, será muito de suma importância. Vamos agora colocar... Não tenha medo não, não tenha medo não. Jesus está pronto para alegrar seu coração. Não tenha medo não, não tenha medo não. Quero agradecer a Deus por mais um culto realizado aqui na rua Barros Falcão, número 26, Igreja Assembleia de Deus. Você é o nosso convidado para o culto amanhã, às 19 horas. Venha com toda a sua família. O evangelista Correia estará com vocês amanhã. E eu estarei ali no loteamento Jardim Campo Verde, na praça. Estarei ali junto com a pastora Cláudia, junto com o Maurício de Pipia. Ele vai estar amanhã também dando uma palavra da parte de Deus para nós nessa ocasião, nessa oportunidade. E você é o nosso convidado para vir participar do culto amanhã, aqui às 19 horas. Venha, porque os teus sonhos estão sendo realizados nessa noite. Tua vida está sendo ressuscitada. Você nunca mais será o mesmo depois dessa visita do Senhor Jesus. Vamos agradecer a Deus, fazendo oração. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Pai, por mais uma realização aqui na rua Barros Falcão, por mais uma palavra pregada, por mais um milagre que aconteceu aqui nos corações dos ouvintes. Obrigado, Jesus, pela libertação de vidas em toda parte do país, através do Facebook e do WhatsApp. Em nome de Jesus, ó Pai, te glorificamos e te exaltamos, porque Tu és Deus, Tu és o único Deus que pode salvar e curar. Me leva em paz até o meu destino, abençoa a todos que acompanharam essa live, esse culto ao vivo, que oraram junto conosco, que refletiram, que meditaram na palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações inefáveis do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não somente agora, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Vai sozinho, Jesus vai contigo para te acompanhar.
existe outro Deus igual ao meu. Alguém reclamou, Jesus não voltou, mas eu acredito. Alguém desistiu, da igreja saiu, mas eu acredito. Pode o tempo passar, Jesus demorar, mas eu acredito. Jesus pode tardar, ele virá, eu acredito. Acredito, numa nuvem Jesus vai voltar. Acredito, sua igreja Jesus vai levar. Alguém reclamou, Jesus não voltou, mas eu acredito. Alguém desistiu, da igreja saiu, mas eu acredito. Pode o tempo passar, Jesus demorar, mas eu acredito.